esse é um tema que a gente já vem debatendo com alguns clientes e os impactos da reforma tributária na exportação indireta. Então, eu sou a Caroline, advogada da área tributária aduaneira do Souto Correia Advogados, e de imediato, para iniciar a exposição, eu passo a palavra para o Walter. Obrigado, Carol. Em primeiro lugar, também agradecer ao convite, Maurício, Damares. É um prazer enorme estar aqui com vocês na CCIX, debatendo esse tema tão relevante, com impacto super importante também para as empresas comerciais exportadoras em geral. Pontos bastante relevantes e que a gente precisa ter atenção em relação a isso. O intuito, me parece, principal é ter o conhecimento do que está sendo colocado, inclusive como forma de debater possíveis mudanças que podem ser feitas ainda para que a maior quantidade de empresas possa ter continuar tendo os benefícios das exportações indiretas. Então, a apresentação aqui a gente vai passar muito brevemente falando da reforma tributária, apenas para saber o que ela traz, e isso é importante para entender o que está sendo alterado em relação à exportação indireta, competências, normas e os tributos que são envolvidos. A gente vai falar muito brevemente da situação atual, para a gente ter o contexto de como é hoje a exportação indireta, os requisitos, e como está previsto para ser, né, já colocado na Lei Complementar 214, de como vai ser, para a gente poder ter um debate, nos parece mais produtivo. Carol, se puder passar, por favor. Bom, então, quando a reforma tributária que nós estamos tratando aqui é a reforma tributária sobre o consumo. Ela vem de uma emenda constitucional 132 de 2023, e fundamentalmente o que ela está mexendo é naqueles tributos incidentes, portanto, sobre bens e serviços em relação ao consumo. Então, a reforma da renda, nesse momento, a gente deixa de lado, a gente trata só dessa parte da reforma tributária. Fundamentalmente, o que ela faz é instituir uma forma de tributo sobre valor agregado, que é utilizado por vários países no mundo inteiro, com a particularidade que no Brasil, como nós temos União, Estados, Distrito Federal e municípios, não se conseguiu fazer um único tributo sobre valor agregado. Então, se dividiu em dois, né? É um IBS, um Imposto sobre Valor Agregado, que vai ter a competência de Estados, Distrito Federal e municípios, e a CBS, que é de competência da União, que é uma contribuição sobre bens e serviços. Esses dois tributos vão substituir o ISS, o ICMS, o PIS, a COFINS, e também o IPI não vai ser excluído da previsão tributária, que vai se ter uma redução a zero dessa alíquota do IPI, exceto para aqueles produtos que estiverem sendo produzidos na Zona Franca de Manaus. E aí, além do IBS e da CBS, apenas para referir o tributo que está sendo criado pela reforma tributária, que não vai nos impactar diretamente aqui, de forma geral, mas é um imposto seletivo, né? Um imposto que está sendo instituído sobre aqueles bens e serviços que são considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, e que, portanto, vão ter uma incidência específica apenas para determinados produtos. A tributação sobre o consumo, o que a gente pode dizer como um aspecto positivo na reforma tributária é uma consolidação de normas. Então, apesar de serem dois tributos de competências distintas, né, de entes tributantes distintos, a gente vai ter uma legislação unificada. Então, IBS e CBS, elas estão dentro de uma mesma norma, hoje dentro da Lei Complementar 214, que instituiu esses dois tributos. A competência do IBS, ela será compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. Vai ter um comitê gestor do IBS, assim como a Receita Federal e a PGFN vão auxiliar em relação à CBS. E vai ter ainda um comitê de harmonização das administrações, porque, evidentemente, como a gente está tratando de interesses distintos e de entes tributantes distintos, é necessária uma harmonização em relação a essas normas. Mas como aspecto positivo aqui, é essa questão da centralização, da unificação das normas, o que deve, em alguma medida, facilitar a nossa análise em relação às operações. E aqui também é importante a gente ter essa noção da transição da reforma tributária, né? Quando que ela começa e quando que ela é implementada efetivamente, porque a gente vai conviver durante um bom tempo com os dois sistemas. Então, a gente vai ter um período em que nós vamos conviver com IBS, CBS, PIS, COFINS, ICMS e ISS. A gente, em 2026, começa o que se chama de teste da reforma tributária. Então, se começa a exigir
IBS de 0,1% e de CBS de 0,9%, então uma alíquota combinada de 1% como teste para fins de equalização e de verificação da alíquota efetiva que vai ser aplicada para esses dois tributos, o que ainda não está definido. Se fala aí numa alíquota de em torno de 25%, mas isso não está definido ainda. E esse tributo, para aquelas empresas que cumprirem as obrigações acessórias, ela não vai ser cobrado. Em 2026 vai ter a obrigação de destacar em nota fiscal, de outras obrigações acessórias, mas o recolhimento efetivo não vai ser necessário para quem cumprir as obrigações acessórias. A partir de 2027, exclui-se, extingue-se integralmente o PIS/COFINS, PIS/COFINS importação também, e passa então a incidência plena da CBS, e o IBS permanece com uma alíquota de 0,1%. De 2029, na sequência, até 2033, a gente permanece com o ICMS ainda, que vai sendo reduzido ao longo do tempo, conforme a gente está sendo colocado aqui. 2029, 9 décimos, 2030, 8 décimos, 2031, 7 décimos, até chegar em 2033, em que a gente, então, extingue efetivamente o ICMS e fica com o IBS e a CBS. Feita essa introdução, então, sobre a reforma tributária, a gente vai entrar agora em como está funcionando a exportação indireta atualmente com as regras atuais. Primeiro, o conceito, né, de exportação indireta é aquela que é intermediada por uma terceira empresa, que é uma empresa comercial exportadora ou uma trading company. Então, a gente tem uma empresa brasileira, que é uma produtora ou só uma vendedora, que ela vende os produtos com fim específico de exportação para a comercial exportadora ou para trading, que fica responsável, então, por realizar a exportação desses produtos dentro dos prazos previstos pela legislação. Na primeira etapa, a gente tem uma operação interna, então é emitida uma nota fiscal de saída interna, do tipo remessa com fim específico de exportação, e na segunda etapa, aí sim, com a exportação, é emitida uma nota fiscal de exportação. Traçando aqui um histórico, né, sobre a figura da empresa comercial exportadora. Inicialmente, foi editado o Decreto-Lei 1248 de 1972 para dispor sobre o tratamento tributário das operações de compra e venda de mercadorias no mercado interno, com um fim específico de exportação. O decreto ele prevê que apenas as empresas exportadoras que obtivessem um certificado de registro especial elas seriam beneficiadas com os incentivos fiscais previstos à exportação. O Decreto-Lei 1248, ele prevê alguns requisitos mínimos para a obtenção desse registro especial, e que também, esse assunto também foi tratado posteriormente pela Portaria C-Sex 19 de 2019, que prevê os seguintes requisitos, então, para a obtenção do registro especial. Que a empresa possua o capital mínimo realizado equivalente a aproximadamente R$750 mil, que ela seja constituída sob a forma de sociedade por ações, e aí as ações com direito a voto, elas devem ser nominativas. A empresa não pode ter sido punida em decisão administrativa final por infração aduaneira, por infração de natureza cambial, comércio exterior ou repressão ao abuso econômico, do poder econômico, e ela também não pode possuir, e nem os dirigentes ou acionistas, impedimento para operar no comércio exterior ou débito inscrito em dívida ativa. E aqui, essa questão do débito inscrito em dívida ativa é um ponto que eu já vou chamar a atenção, porque é uma das alterações que foram feitas a partir da Lei Complementar número 214, que nós vamos tratar na sequência. Bom, aí, como a Carol comentou, a gente tinha um sistema bastante engessado, né, com o Decreto-Lei 1248, e a gente sabe que até hoje são pouquíssimas empresas que têm essa habilitação, que é considerada a Trading Company do Decreto-Lei 1248. A grande maioria das empresas, elas são comerciais exportadoras comuns, digamos assim, como a Receita Federal também passou a falar. Então, o que se tinha? Primeiro tinha esse sistema engessado, com o passar do tempo a legislação passou a evoluir, e então uma miríade de normas em relação a isso trouxe a possibilidade de que não mais fossem necessários atender aqueles requisitos do Decreto-Lei 1248 para que uma empresa pudesse ser comercial exportadora e assim usufruir dos benefícios da exportação indireta. Durante muito tempo se teve dúvida do que seria comercial exportadora, mas a Receita Federal, ela inclusive proferiu soluções de consulta relacionadas ao tema, deixando claro que comercial exportadora, para fins da legislação tributária, em relação a PIS, COFINS e IPI, é uma empresa que tem habilitação no Siscomex que realiza exportações.
Se tinha até em algum momento aquele registro de exportadores e importadores, o chamado REI, que era algo automático e que foi extinto em 2021, porque de fato não fazia muito sentido, né? Algo que simplesmente por tu fazer a exportação tu já se tinha. Então se excluiu esse registro, que em algumas soluções de consulta vai aparecer, né? Lá no passado vai aparecer como um requisito, mas não é requisito. De fato, a empresa que está habilitada no Siscomex e que realiza exportação é considerada hoje uma comercial exportadora e, portanto, ela pode sim usufruir dos benefícios da exportação indireta. Como regra geral, tá? E aqui falo regra geral porque como a gente está tratando de PIS, COFINS, IPI e ICMS, nós estamos falando então por quatro tributos diferentes, três deles que são de competência da União e um de competência do Estado. Então, tem uma série de normas espalhadas, né? Eu tenho a Lei 10.833, eu tenho o Decreto 4.224, eu tenho o regulamento do IPI, tem convênio ICMS, tem a legislação do ICMS de cada estado que vai tratar das definições. Mas a regra geral, especialmente do ponto de vista federal, sobre o que é o fim específico de exportação, ele é trazido na IN da Receita Federal 1151 de 2011, que fala que considera-se adquiridos com fim específico de exportação as mercadorias ou produtos remetidos por conta e ordem de uma empresa comercial exportadora ou trade, diretamente do estabelecimento da pessoa jurídica para o embarque de exportação ou para recintos alfandegados. Ou, no caso das empresas do 1248, também para um entreposto sob regime aduaneiro extraordinário de exportação. Qual que é um ponto relevante aqui que foi objeto de várias discussões e hoje está um tanto consolidado em relação a isso? O termo diretamente, né? Esse diretamente é algo que limita muito essas operações, porque qualquer tipo de desvio que se faça em relação à mercadoria que está sendo remetida de um produtor para uma comercial exportadora, então mesmo um desvio da rota do caminhão, por exemplo, para consolidação de carga, isso é considerado um desvio e afasta os benefícios, tá? Tem uma solução de consulta, inclusive, específica sobre isso, a solução de consulta COSIT número 24 de 2019. Esse é um ponto relevante que a gente está trazendo aqui, porque na nova norma isso muda um pouco também. E tratando, então, dos benefícios tributários que estão previstos atualmente, né? Na primeira etapa, na venda com fim específico de exportação, tem previsão de suspensão do IPI, não incidência de PIS e COFINS sobre as receitas que decorrerem dessa venda com fim específico de exportação, também não tem incidência de ICMS sobre a saída das mercadorias com fim específico de exportação, e a empresa que é produtora ou que é vendedora, ela tem direito à manutenção dos créditos que forem referentes às aquisições de bens no mercado nacional. E na segunda etapa, então, tratando de uma exportação, tem imunidade de IPI, também não incidência de PIS/COFINS sobre as receitas decorrentes da exportação e não incidência de ICMS sobre as operações que destinarem mercadorias ao exterior. Então, o que se observa é que um dos principais objetivos da instituição das remessas com fim específico de exportação é que o produtor ele passe também a ter direito aos benefícios fiscais que são concedidos como incentivo às exportações. E no caso da suspensão dos tributos, caso a empresa comercial exportadora ela não efetue a exportação dessas mercadorias no prazo de 180 dias, ela passa a ser responsável, então, pelos tributos que estavam suspensos, especificamente do IPI, PIS e COFINS. E em relação ao ICMS, existe um convênio com o FAS que prevê que a responsabilidade pelo recolhimento, no caso de não ter a exportação no prazo de 180 dias, é do estabelecimento remetente. E em relação ao ICMS também, no caso de exportação de produtos primários ou semi-elaborados, o prazo para a exportação é de 90 dias e não de 180, como previsto para os demais produtos. Bom, aí a gente entra agora justamente nas novas regras, né? Que é o principal aspecto aqui que a gente trouxe para debater hoje e fazendo então principalmente um comparativo com o que se tem hoje. Essas novas regras elas estão trazidas pela Lei Complementar 214 de 2023, que é a lei complementar que instituiu o IBS e CBS previstos na Emenda Constitucional 132 de 2023, que a gente referiu lá no início. Então,
é a norma consolidada do IBS-CBS, traz toda o regramento, né, em relação a esses dois tributos, inclusive quando se fala da parte de exportação indireta. Então, conforme o artigo 82 dessa Lei Complementar 214 de 2025, tá 2023, mas é 2025 a Lei Complementar, ela suspende o IBS e a CBS no fornecimento de bens e materiais com um fim específico de exportação à empresa comercial exportadora que atenda cumulativamente os seguintes requisitos. E aqui começam os problemas. Lembrando, né, da evolução legislativa que a gente tinha o sistema engessado do Decreto-Lei 1248, uma evolução legislativa que flexibilizou bastante o que se tinha como comercial exportadora, e agora a gente tem, neste momento, de certa maneira, um regresso em relação à parte que se fala de engessar a operação, né? Que é colocado uma série de requisitos que não são tão simples de serem atendidos. Então, quais são esses requisitos para que uma empresa possa ser considerada comercial exportadora para ter os benefícios, então, relacionados à exportação indireta? Seja certificado no programa Operador Econômico Autorizado, OEA. Operador Econômico Autorizado é uma certificação da Receita Federal, que já vem de muito tempo sendo implementada e numa linha que a Receita Federal vem desenvolvendo digamos, de proximidade com o contribuinte, de confiança com o contribuinte. Então, além do OEA, a Receita Federal tem outros tipos de programas, como o Confia, como o programa Sintonia, todos eles relacionados a essa confiança entre contribuinte e Receita Federal. Isso é positivo por um lado, por outro lado, evidentemente, existe uma série de regras, né, e condições que precisam ser atendidas para a empresa ser certificada no OEA. E para fins da exportação indireta, não vai ser suficiente apenas ser certificado OEA pela Receita Federal. Como a gente tem a CBS, que é de competência da União, e tem o IBS, de competência dos estados e dos municípios, eu vou precisar que a administração tributária estadual e municipal do estabelecimento da comercial exportadora faça uma anuência em relação a esse OEA. Então, a empresa vai ter que ter o OEA Receita Federal e a administração tributária estadual e municipal vai ter que anuir com esse OEA. Então, esse é um ponto de bastante atenção. O outro ponto de bastante atenção também, que tem no decreto 1248 e que para outras empresas não era necessário, é a questão de uma necessidade de patrimônio líquido mínimo, né? Que vai ter que ser superior ao maior valor, entre os seguintes valores, né? Entre 1 milhão entre 1 milhão e uma vez o valor total dos tributos suspensos. Então, passa aqui a ter uma exigência significativa em relação ao patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido de 1 milhão, a própria Lei Complementar 214, ela traz a previsão de que ele vai ser atualizado pelo Comitê Gestor do IBS e pela Receita Federal pelo IPCA por um período não inferior a 12 meses, tá? Então, esse 1 milhão hoje, daqui a 2, 3 anos, ele provavelmente vai ser muito superior a isso. A empresa tem que fazer a opção pelo domicílio tributário eletrônico, isso hoje em dia não causa nenhum grande problema, manter a escrituração contábil digital. E aqui um ponto também bastante relevante é estar em situação de regularidade fiscal perante as administrações tributária, federal, estadual, municipal e seu domicílio. Ou seja, a empresa vai ter que ter a certidão positiva com efeito negativa ou uma certidão negativa de débito. Isso é uma alteração relevante em relação ao que se tinha no decreto 1248 na portaria CSEX 19, que falava que não se podia ter débitos inscritos em dívida ativa. É algo que se melhora, porque eu posso ter débitos inscritos em dívida ativa e estar regular, né? Então, se eu tiver a regularidade fiscal aqui, eu atendo a esse requisito. Por outro lado, de fato, é algo que a gente sabe, a regularidade fiscal é perseguido por todas as empresas, mas volta e meia se tem problemas de regularidade e períodos pelos quais a empresa fica sem a regularidade fiscal. Então, de fato, vai ser mais uma preocupação para que a empresa tenha e mantenha a regularidade fiscal. Como se trata, né, mais uma vez, de dois tributos que são competências de competências de entes tributários distintos, eu vou ter um ato conjunto do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal que vai habilitar a empresa comercial exportadora.
Esse procedimento de habilitação ele não está previsto expressamente ainda na Lei Complementar 214, mas ele vai ser trazido pelo regulamento conforme a própria Lei Complementar aponta. Sobre a questão do fim específico de exportação, a lei complementar ela também prevê que consideram-se adquiridos com fim específico de exportação os bens remetidos para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sem que haja qualquer outra operação comercial ou industrial nesse interstício. Aqui, o primeiro ponto que a gente já destaca é a palavra diretamente, que já causou bastante discussão no passado, e, inclusive, é um ponto que vai ser objeto de regulamentação, essa possibilidade de ter a remessa para outros locais antes do embarque para exportação. Então, é um ponto, aqui um avanço que a gente vê e que ainda depende também de uma regulamentação posterior. E uma exceção prevista pela lei complementar é nos casos de produtos agropecuários in natura, que é a exceção à possibilidade de haver uma industrialização. Então, no caso de contribuinte do regime regular da CBS que adquira produtos agropecuários in natura e promova a industrialização destinada à exportação, essa aquisição desses produtos ela também pode ser feita com suspensão do pagamento do IBS da CBS, desde que sejam atendidos alguns requisitos também. A empresa adquirente ela tem que ter receita bruta decorrente de exportação para o exterior superior a 50% de sua receita bruta total nos últimos 3 anos, e ela tem que atender aos demais requisitos previstos para as empresas comerciais exportadoras, com exceção da certificação no programa OEA, que não está prevista expressamente para essa hipótese de suspensão do pagamento do IBS da CBS nos casos de produtos agropecuários in natura fornecidos para industrialização e posterior exportação. E a partir, então, da Lei Complementar 214, quais são os benefícios tributários, né? Na primeira etapa, vai ter a suspensão do IBS e da CBS, que substituem ICMS, PIS e COFINS, e a suspensão do IPI, nos casos em que houver ainda essa cobrança, considerando que o IPI continua vigente. E na hipótese, na segunda etapa, com a exportação, a gente tem não incidência de IBS e CBS e a imunidade do IPI, no caso de ter previsão que não seja alíquota zero. Aqui é importante também observar que a partir de 2026, então começa o regime de transição e a gente tem os dois sistemas convivendo concomitantemente. Então, a partir do ano que vem, a gente tem previsão de suspensão do IBS e da CBS na primeira etapa, por exemplo, e ainda assim, as regras referentes à suspensão de ICMS e à não incidência de PIS e COFINS sobre essas receitas continuam aplicáveis enquanto esses tributos estiverem vigentes. Então é mais um complicador, né, Carol? Aproveitando o gancho aí, porque é uma convivência com dois sistemas tributários distintos, com regras distintas e requisitos distintos em relação à possibilidade de ter os benefícios. Significa dizer o seguinte, que eu posso ter uma situação em que não vai ter ICMS e PIS e COFINS, mas vai ter IBS e CBS, né? Porque são requisitos distintos para serem considerados comercial exportador. Bom, aqui em relação à responsabilidade, tá, dos tributos do IBS e da CBS, isso é da comercial exportadora, então que adquire, né, os produtos com fim específico de exportação, e ela vai ter que recolher esses tributos se a exportação não ocorrer em até 180 dias da data de emissão da nota fiscal pelo fornecedor, se os bens forem destinados ao mercado interno, se forem submetidos a qualquer processo de industrialização, e se ocorrer a destruição, extravio, furto ou o roubo antes da efetiva exportação dos bens, né? Então, aqui seriam, digamos, desvios em relação ao fim específico de exportação. A questão do furto ou roubo é algo que já foi muito discutido no âmbito do direito tributário, né? Se isso, pelo fato de haver o furto ou roubo, haveria necessidade ou não de tributo, e o fato é que a legislação aqui ela já trouxe essa previsão de que mesmo nessas situações os tributos são devidos. E se forem devidos, eles têm que ser recolhidos com acréscimo de multa de mora, que é aquela que é até 20%, né? 0,33% ao dia, e limitada a 20%, e Selic mesmo no caso de denúncia espontânea.
Ou seja, se a empresa comercial exportadora identifica que não houve a exportação, ou houve algum outro dos desvios mencionados aqui, e ela espontaneamente ela recolhe esses tributos, ela vai ter que recolher com a multa de mora e com a Selic. Se ela não fizer isso, ela está sujeita aí sim a ser autuada e ter uma multa de 75% e não de 20% sobre o valor dos tributos, mais a Selic. Esse cálculo ele é feito sempre a partir da data de emissão da nota fiscal pelo fornecedor, né? Então, vai retroagir a esse período a incidência da Selic e também da multa de mora. Se forem cumpridos os prazos, né, as condições, a suspensão do IBS-CBS que se deu na saída do fornecedor para a comercial exportadora se converte em alíquota zero e os tributos deixam efetivamente de existir. A lei complementar, em alguns aspectos relativos à exportação indireta, ela está pendente de regulamentação, ela mesma indica, né, que o regulamento vai estabelecer os requisitos específicos para o procedimento de habilitação. Então, inclusive no que se tange a habilitação e também a cassação de habilitação, tá? Então, o processo administrativo tem a previsão de que o regulamento vai determinar isso. A periodicidade para apresentação de escrituração contábil, e aqui dois pontos que são, apesar de todos os horrores que a gente tem até agora, dois pontos que são positivos que podem ser trazidos no regulamento, que são as hipóteses em que, mesmo em que não houver uma remessa direta, pode ser considerado ainda assim exportação indireta, né? Então, hipótese em que os bens possam ser remetidos para locais diferentes do local de embarque ou para recintos alfandegados, sem que reste descaracterizado o fim específico de exportação, e também requisitos e condições para a realização de operação de transbordo, baldeação, descarregamento ou armazenamento no curso da remessa para exportação. A gente sabe hoje que a transbordo, baldeação, descarregamento ou armazenamento precisam ser realizados em recinto alfandegados. Se isso não acontecer, também se perde não só na exportação indireta, mas na exportação direta os benefícios relacionados aos tributos, a suspensão e a imunidade dos tributos. Então, o fato de o regulamento trazer a previsão de em quais situações isso poderá ser feito fora de recinto alfandegado também é bastante positivo. E aí, além do que o regulamento deverá estabelecer, a lei complementar traz aquilo que o regulamento poderá estabelecer, né? Então, o regulamento poderá estabelecer um prazo superior a 180 dias para exportação, em razão do tipo de bem. Então, geralmente bens que eventualmente tenha algum tipo de particularidade para o embarque para o exterior e que tenha um prazo maior de 180 dias, poderá ser aplicado também aos benefícios da exportação direta, se assim o regulamento estabelecer. Como a Carol comentou lá atrás, né, existe aquela situação de venda para produtor que industrializa os produtos agropecuários in natura e existe aquela necessidade de, nos 3 anos anteriores, ter uma receita de 50% relativa à exportação. O regulamento vai trazer as situações em que as empresas ainda não tenham 3 anos de constituição, né? Provavelmente vai fazer, então, um cálculo proporcional para ver se a receita bruta ela é superior a 50% ou não. E também pode ser que o prazo para suspensão do IBS-CBS na aquisição desses produtos agropecuários in natura para industrialização também possam ser superior a 180 dias. Em síntese, então, a gente vê que a Lei Complementar 214, ela trouxe novos critérios técnicos, econômicos e operacionais para exportação indireta, alguns deles que tinham sido previstos inicialmente pelo Decreto-Lei 1214, que foram relativizados, então agora ela volta um pouco atrás, digamos assim, e passa a ter esses critérios novamente para a suspensão do IBS e da CBS. Um deles é a obrigatoriedade de certificação OEA, que não estava prevista nem mesmo para as empresas que são certificadas pelo Decreto-Lei 1248. Também a exigência de um patrimônio líquido mínimo, escrituração digital, e até em relação ao patrimônio líquido mínimo, teve um aumento do valor que era exigido anteriormente para as empresas que eram certificadas pelo Decreto-Lei. Os prazos e condições para a manutenção da suspensão dos tributos a previsão de que as exportações elas devem ser efetivadas no prazo de 180 dias, que pode ser relativizado, pode ser aumentado, a depender da regulamentação também da reforma tributária, e a questão da regularidade fiscal plena das empresas, que antes tinha a previsão de que elas não poderiam ter débitos inscritos em dívida ativa,
E isso passou, então, agora passou a ter a necessidade de comprovar a regularidade nos 3 âmbitos, né? Federal, estadual e municipal, mas pode ter débito inscrito em dívida ativa, por exemplo, desde que ele esteja com a exigibilidade suspensa. E aqui um ponto para destacar é que esses requisitos eles estão previstos em lei complementar, eles não foram incluídos na Constituição Federal, por exemplo. Então, qualquer alteração, até o Maurício comentou no começo de fazer movimentos, qualquer alteração nesses requisitos, ela pode vir a ser estabelecida por meio de uma nova lei complementar que altere essa previsão da lei complementar 214. Então, se é mais um ponto aqui para a gente ter para discussão na sequência. Muito bem lembrado, Carol, porque né, até olhando aqui alguns comentários já ao longo da apresentação, a gente vê que causa preocupação, mas é isso, né? Evidentemente, uma lei complementar ela tem as suas dificuldades para ser alterada, existem quórums qualificados para ser alterado. A gente está no âmbito de uma reforma tributária que a gente sabe que é difícil alterações, mas é muito longe de ser uma emenda à Constituição, né? Que aí sim seria muito mais difícil de ter uma alteração. Então, existe uma dificuldade sim, mas longe de ser algo impossível de se conseguir e mais fácil do que uma alteração em nível constitucional. Aí, pessoal, a gente trouxe aqui para encerrar o PLP 167, que estava inclusive mencionado, né, no card de convite. O PLP 167 ele não tem uma relação direta com a exportação indireta, mas ele traz alguns benefícios, algumas facilidades, principalmente direcionados para empresas de menor porte, no que se tange à exportação, né? Aqui o PLP 167, então ele altera a Lei Complementar 123 do Simples Nacional para permitir uma devolução de resíduos, então excluindo de uma regra geral, né, essa possibilidade de devolução de resíduo tributário na cadeia produtiva. Traz alterações na modalidade de drawback serviços. Drawback serviços é algo que já vem há algum tempo sendo falado, ainda não muito bem implementado. A gente conhece o drawback, evidentemente, de produtos, mas serviços é algo que ainda está engatinhando. O reintegra, né, aquele regime de restituição de valores por meio de créditos de PIS e COFINS para empresas exportadoras, traz uma alteração na lei do reintegra para dizer que o percentual da alíquota do reintegra para restituição, né, de crédito de PIS e COFINS, além de poder ser modificado em razão do tipo de bem, pode ser modificado também em razão do porte da empresa, né? Então, é uma possibilidade de que empresas de pequeno e médio porte possam ter uma alíquota de reintegra maior do que empresas que têm uma capacidade, que são maiores, né? Que são empresas que têm um faturamento maior, por exemplo. E aí também a responsabilidade tributária relativa aos tributos com pagamento suspenso nos casos de industrialização para exportação, né, que passa a ter uma limitação desses valores especificamente para o valor que estiver destacado na nota fiscal. O PLP 167 ele já foi aprovado, tá, pela Câmara e pelo Senado, e ele foi encaminhado para sanção presidencial. Então ele aguarda para ser sancionado ou vetado, né? Ou se não tiver uma sanção expressa, ele é sancionado tacitamente, tá? Isso aconteceu no dia 8 de julho, se eu não me engano, tem até agora 28, o final do mês, para que o presidente possa fazer a sanção. Pessoal, acho que, Carol, se não tiver mais também nenhum comentário, mas esse era o overview que a gente queria passar para vocês, trazer esses pontos de atenção, esse comparativo, né, para a gente, inclusive, ter um espaço aqui de debate e tentar responder os questionamentos e ver como que a gente pode construir algo positivo, né, para tentar alterar algumas coisas aqui. Muito bom, gente. Excelente. Agradeço demais, né, por toda essa exposição. E eu agora quero abrir, antes de passar para as perguntas dos nossos participantes, um breve momento aqui de debate, de levantamento, né, direto. Eu, obviamente, convido aqui para que tenha já o seu fone aberto, Damares, a presidente executiva do CCX, e também nós temos aqui a presidente do conselho do CCX, que é a senhora Rita Campagnoli, também presente. Eu peço a vocês duas que estejam com seus microfones abertos para esse breve momento, então,
de debate, algumas perguntas muito pontuais, não é? Porque nós internamente tivemos esses levantamentos. Se me permitem, eu começo essa questão de debate trazendo o seguinte pensamento. Todo o esforço de reforma tributária do Brasil foi exatamente com o intuito de trazer o Brasil a uma realidade semelhante àquilo que se faz nos demais países em relação ao IVA, não é? Imposto de valor agregado, pretendendo, então, que a tributação da cadeia comercial se dê efetivamente, exclusivamente, no momento da venda do produto, do bem, do serviço para o consumidor final, pensamento geral, não é? Essa era a ideia, pensamento geral que estamos aqui considerando. Diante desses fatos, sabendo que uma operação de exportação intermediária, ela se assemelhará a uma operação de comercialização do ponto de vista do comerciante, que adquire o bem para revenda final. Ou seja, o momento dessa tributação não seria como é nos dias atuais, no qual a venda do bem a ser revendido já ocorre no momento da venda do fabricante para o revendedor. Já temos o imposto aqui aplicado. E, por fim, novamente, vai ser vendido ao cliente. Nós vivemos aquela coisa, imposto a crédito e imposto a débito, imposto a crédito e imposto a débito. A partir do momento que nós entrarmos no modelo novo da reforma, com essa ideia e conceito do IVA, que nós conhecemos lá de fora, conheceremos aqui dentro, em duas modalidades, como falamos, né? O IBS e o CBS. Aí a pergunta que eu trago para vocês, sabendo que o fato gerador seria no momento da venda ao consumidor, ao trazer esse modelo da exportação indireta, nós não estaríamos da mesma forma considerando, vendo todo esse esforço aqui apresentado. Será que simplesmente não seria o caso de que a comercial exportadora, ela configura num comerciante que adquire para revenda, e quando faz essa revenda, a revenda é para fim de exportação, logo não incidem impostos, conforme a Constituição? Essa é o meu pensamento aqui de debate. E depois eu passarei também para Damares e Rita, que também me sigam aí nas questões diretas. Maurício, assim, eu acho que a questão da exportação direta, né, e do formato, a criação da figura da exportação direta, ela vira justamente essa desoneração, no caso em que a empresa que está produzindo ou que está vendendo, ela não tem esse acesso direto ao mercado externo, né? Então, como na Constituição, e também em várias legislações, o que se desonera é a exportação em si, né, se criou esse mecanismo de suspensão. Então, por isso que eu tenho, como regra geral, não a desoneração direta, né? Quando eu vendo a mercadoria para alguém que vai exportar, eu não tenho a imunidade tributária nesse momento. Eu tenho geralmente a suspensão do tributo, como no caso do IBS-CBS, que vai se converter numa alíquota zero posteriormente, se for efetivada a exportação. Então, de modo, é um mecanismo que visa, assim, a incentivar o comércio exterior como um todo, né, a exportação como um todo, mas que, por outro lado, o que hoje nos parece que é mais simples de ser realizado, está se criando algumas barreiras, né, alguns empecilhos para que não seja mais tão simples assim, né? Hoje em dia, realmente, ela emitia uma nota fiscal com CFOP específico, remessa com fim específico de exportação, a comercial exportadora fazia exportação, pronto, está liquidado o problema. Agora não, agora eu tenho que ter a habilitação de alguém, né? Habilitação para um comitê gestor, eu vou ter que ter uma série de requisitos. Então, de fato, É um grande complicador. é um grande complicador. Porque o meu pensamento era, aparentemente, me permitam, porque a ideia do debate é exatamente essa, a gente jogar agora as ideias. Porque a partir do momento em que a nossa realidade, desde sempre, né, ela vem nesse pensamento, a exportação indireta, ela é regulamentada por quê? Ela permite uma suspensão do fabricante para vender para a comercial exportadora, porque se não fosse assim, haveria a tributação nesse momento de venda, em havendo a tributação, acabou a história. O que se permite? Por conta de ser uma exportação indireta, eu considero a hipótese da suspensão de imposto nessa primeira transação. A partir dela, então, CFOP 6501, 5501, para a comercial exporta no 7501, a vinculação das notas fiscais, que eu informo isso daqui,
fazendo com que, ao momento da efetivação, antes de 180 dias, eu, então, tenho a efetivação daquela suspensão, ou seja, ela se torna, de fato, uma isenção. Isso no modelo do nosso tributo em cascata. Cada venda gera, não é, o recolhimento. Né? A partir do momento que nós vamos evoluir, parece que o nosso modelo evolui, mas o nosso legislador não evoluiu com o procedimento, ele continua pensando no ponto a ponto. Então, ele fica colocando condições para aquilo que é uma exportação indireta, que foi criado unicamente para fins de suspender o imposto na cadeia, para não se beneficiar, por fim, daquilo que está sendo proposto, que é simplesmente a simplificação da cadeia comercial. Não há imposto entre os elementos da cadeia, somente, então, há imposto ao consumidor final. Se o consumidor final não acontecerá aqui dentro do Brasil, a exportação, então será que o legislador não resolveu criar uma confusão a mais, uma coisa que não seria nem necessária? Sim. Complexo, né? É bem complexo. Infelizmente, no lugar de Maurício, facilitar, se complicou. Pois não. se me permite complementar Por favor. A o seu ideia questionamento, o seu é questionamento que foi debate. absolutamente claro. Qual é a base, se é que a gente pode entender e prever, ou, enfim, qual é a base que foi considerada para a exigência desses requisitos? Ou seja, existe algum levantamento, alguma informação de que as comerciais, quando desoneradas para exportação, não têm respondido à altura? Ou seja, nós temos casos que justifiquem essa tomada de decisão desta forma, ou seja, com essas exigências, eu diria, absurdas, né? Ou qual é a razão técnica para o estabelecimento dessas exigências para as comerciais? Existe alguma explicação para isso ou não? Em termos de levantamento técnico, tá? Não conheço nada que tenha sido juntado na Que discussão da seja reforma. relevante para isso, né? Para que se estabelecesse tais critérios, né? No sentido, por exemplo, de 100% das exportações diretas que são realizadas, 90% delas têm problemas em relação à exigência de tributos porque não se cumpre com os requisitos, por exemplo. Não vi esse levantamento sendo discutido, tá? Me parece que o caminho que o governo está adotando e que vem adotando já em várias outras frentes quando se trata de comércio exterior é esse caminho da exigência de conformidade mais ampla e também mais dificultosa, né? Então, o que é mais fácil do ponto de vista de fiscalização? Eu acho que esse é um ponto de facilidade para o governo, né, fiscalizar. É mais fácil fiscalizar alguém que está no programa OEA, né, então que está lá com as portas abertas para fiscalização, ou fiscalizar o todo, né, o ambiente todo de negócio. E aí, essa é uma tendência do ponto de vista de Receita Federal que se vê cada vez sendo mais afunilada, tá? As empresas que têm as certificações, que têm esses programas de regularidade, têm cada vez mais benefícios, tá? O OEA assim, é um exemplo evidente disso, que tem não só a parte dessa de exportação indireta, mas para pegar outros exemplos, como, por exemplo, a questão da parametrização, né, das importações e exportações. Tem também a questão de contatos específicos dentro da Receita Federal para tratar dos temas. Tem prazos diferenciados para soluções de consulta que são feitas na Receita Federal. Tem prazos diferenciados para restituição de tributos que são feitos na Receita Federal. Então, é uma série de questões relacionadas à conformidade que trazem esse benefício, mas, de fato, acho que aqui é rua mão, tá? Porque não, a gente, como bem colocado, acho muito bem colocado isso, assim, realmente não vi esse dado que justifique essa exigência para essa situação aqui. Diferentemente, talvez, de outros casos que se tem até na própria questão de importação e exportação, a gente sabe que é muito difícil fiscalizar todas as importações, né, e que, portanto, é importante que se tenha empresas OEA, mas considerando o que se tem já hoje de controle, né, em termos de nota fiscal eletrônica, por exemplo, né, a gente Exatamente, tem algo que é muito conectado, né? Será que existe essa necessidade sendo colocada? Então, até de fato, é um porque ponto relevante.
as empresas comerciais não era permitido, né, a obtenção de OEA. Isso foi uma luta, inclusive, uma Sim, sim, reivindicação que foi colocada em diversas oportunidades. Perfeito. exato. Obrigada. Nada. Bom, Jacó, eu lhe dou a palavra em seguida. Vamos terminar o momento do nosso debate. Passo aqui a palavra a Damares também para que participe desse momento. É, bom, tanto o Maurício quanto a Rita colocaram exatamente os meus questionamentos. Se existe, eu entendi que para ter uma regra tão rígida e tão radical com relação às comerciais, deve ter tido algum motivo, alguma razão para que isso acontecesse. Agora, eu entendo que quem organizou essa legislação não tem muita informação sobre o trabalho das comerciais importadoras e exportadoras. E também vai até contra um projeto do governo, junto à Apex Brasil, no caso, de desenvolver as exportações de pequenas e médias empresas. Porque empresa grande não precisa de comercial exportadora. As tradings não trabalham com pequenas empresas. As tradings trabalham com grandes volumes, com empresas grandes. Ou a maioria das grandes tradings trabalham mais com importação do que mesmo com exportação. Então, hoje o comércio de pequenas e médias empresas é realmente impulsionado pelas comerciais importadoras e exportadoras. Então, é algo que eu entendo que a PEC tenha participado dessa reforma, não tenha sido ouvida, nenhuma entidade que dentro, como no caso do CCX, não participou, não foi ouvida. Então, se tivesse, é uma coisa assim, como você falou, há possibilidade de uma negociação, porque isso não é constitucional, não está na Constituição. Então, há possibilidade. E eu acho que realmente nós vamos ter que entrar com alguma negociação junto à Receita sobre isso, porque não vai de encontro ao projeto do governo. Se o governo quer desenvolver as exportações de pequenas e médias empresas, por mais que eles façam para ensinar, não vai acontecer. Eu estou em comércio exterior há 44 anos. Não acontece. Empresa pequena e média, mesmo sabendo que pode exportar, ela, para começar, depois que ela começa a aprender alguma coisa, no mínimo 3 a 4, 5 anos até. Porque elas têm medo, ela não tem capital, ela não tem conhecimento, não tem como ter um departamento de exportação. Então, eu entendo que quem colocou isso dentro da reforma não tem conhecimento realmente do que acontece dentro do comércio internacional. Sabe? Porque nós fomos para o Japão. No Japão, por exemplo, todos os temas de Comex são feitos através de tradings e comerciais, sempre. E é muito simples. Agora, aqui no Brasil, que é um país que precisa da exportação, ele complica cada vez mais e tem meios porque tudo é feito registrado. A gente tem tudo registrado, tem nota fiscal, tem os BLs, tem toda uma documentação, até porque os bancos exigem isso. E aí, de repente, o governo inventa aí um projeto que vai destruir todo um trabalho que é feito há muitos anos, sabe? Então, a Apex participou, CCX participou, outras entidades do Comex participaram? Não. Até Eu acho se tivessem participado, isso não estaria sendo discutido aqui. que dá E mais. complementa, desculpa. Não, não, por favor, Rita. E isso vai ampliar, quer dizer, essa questão vamos chamar do impedimento ou da dificuldade que está sendo criada para o trabalho das comerciais, vai exigir também, vai ampliar outros aspectos. Eu estou pensando aqui que as seguradoras, elas terão que prever em suas cláusulas adicionais, a partir de então, a previsão de impostos e multas em caso de roubo, extravio, etc., ou seja, para essas cargas que normalmente são seguradas. Quer dizer, eu entendo que não só vai dificultar o trabalho das comerciais e a própria existência de algumas delas, né? Como também vai ampliar a obrigatoriedade, o acerto de outros anuentes e entrantes, enfim,
para que se tenha uma, não só, para que se tenha uma segurança da operação a nível comercial, né? Porque como é que fica? O pagamento, nós estamos sujeitos a qualquer momento, por passar por roubos, enfim, situações totalmente alheias ao controle das empresas. E isso vai, pelo que foi dito, ensejar pagamentos com multas, etc., de todos os impostos, né, exonerados. Então, isso também vai exigir aí comprometimento e acerto de outros órgãos envolvidos na operação. E é interessante também porque, além da dificuldade que se estabelece, o próprio governo entendeu um pleito que foi do CSEX, né, que é a não obrigatoriedade de remeter a carga para um recinto alfandegado, ou seja, a partir de agora, teoricamente, a comercial pode receber a mercadoria no seu estabelecimento, coisa que não podia. Naquele momento, você tem que receber a carga no recinto alfandegado, se é objeto de separação, enfim, reetiquetagem, etc., tudo isso tinha que ser pago no recinto alfandegado, que correspondeu à época que nós fizemos o levantamento, em torno de mais ou menos 5% do valor da operação, conforme o caso. Quer dizer, então ele entende que é possível que a comercial receba essa mercadoria no seu estabelecimento, desonerada, mas ele impede, de alguma forma, o trabalho dela com tais exigências absurdas de, enfim, então, realmente, existe aí algumas contradições e isso vai ensejar alterações importantes, não só para as comerciais, mas pela cadeia, né, que intermeia aí o processo todo. E só pegando um gancho, né, que esse benefício, essa alteração positiva, ela é uma possibilidade, ela não está colocada ainda, né? O regulamento Sim, pode fazer isso, então a gente tem que sim, brigar para que no regulamento seja colocado também, porque hoje, como está, também não pode sim, remeter para comercial exportador. sim. E acho que é perfeito aqui o apontamento de vocês em relação a essa necessidade de mobilização política, né? Hoje, para se movimentar isso, tem que achar uma bancada que compre, junto com as comerciais exportadoras, essa discussão, para que se possa levar um projeto de lei de alteração desses requisitos que estão colocados lá. É. Excelente. Uma das questões que faz notar, quando vem essa carga de exigências, não é, de qualificação, parece que o legislador ele foi buscar. O que foi feito a respeito disso? Ele foi buscar lá em 1972 o regramento da trade. Não, só pode fazer isso aqui quem for trade, dentro dessa tremenda condição, SA, mas era o FIRA até na época, quando estava constituído. Então, são questões assim realmente bem complexas que nós temos. Pessoal, eu vou permitir aqui, excepcionalmente, a participação aqui do nosso pessoal que está participando. O Jacó está com a mãozinha levantada ali e ele continuou. Eu pedi para ele escrever, mas ele não viu. Então, Jacó, pois não, a sua manifestação, por favor. Os demais, por favor, podem colocar aqui no chat, nós estamos organizando, vamos apresentar na sequência agora, ao final do debate, as questões. Pois não, Jacó. Está mudo? Áudio, ok? Som Abriu, ok? ok. Bom, em Sim. primeiro lugar, um abraço para o meu amigo Maurício, que faz tempo que eu não vejo, né? Saúde e paz, vitória sempre, né? E aos amigos aí que estão na vitrine aí, a Damares, Walter e Rita, meus cumprimentos. E quero dizer a primeira palavra que sou entusiasta pelo comércio internacional. O Maurício me conhece, né? E eu peço perdão porque eu me perdi no horário. Eu cadê previsto, cheguei no final e eu não captei tudo que vocês discutiram, mas eu sou um especialista em comércio internacional, para quem não me conhece. Minha dissertação de mestrado foi sobre trading companies e a tese de doutorado sobre consórcio de exportação. Então, eu estudei a vida inteira esses mecanismos e a Damares falou muito corretamente sobre o Japão, concordo em gênero, número e grau, sobre essa
importância das trades no processo mobilizador e realizador das operações de comércio exterior, de exportação e importação. Bom, o que eu quero comentar com vocês? Eu não sei se foi comentado aqui ou não, o programa que a Receita Federal instituiu recentemente, que é um programa que dá o conceito dentro da faixa de risco das empresas. Nós tivemos recentemente uma classificação de risco que foi atribuída como A+. O que é o A+? De cinco níveis de classificação da Receita Federal, nós tivemos a classificação A+. Significa que eles rodaram 64 milhões de CNPJs e dentro desses 300 e poucos mil CNPJs receberam a nota A+, que tem baixíssimo risco aduaneiro e tributário. Depois tem a nota A e tem as notas inferiores. Vocês falaram bastante de OEA. Eu não sei até que ponto esse programa, que se chama Programa Receita Sintonia, podem tomar nota, Portaria da Receita Federal número 511 de 2025. Portaria da Receita Federal 511 de 2025, Programa Receita Sintonia. Não sei se ele não vai engolir o tal do OEA, tá? É uma pergunta que eu me faço, tá? Porque nós tentamos pleitear para a Safe Trade em OEA no passado e, infelizmente, não podia por causa das restrições que estavam sendo colocadas pela Receita Federal. Classificando as tradings, a comercial exportadora que fala ali que tem que ter a OEA é a comercial exportadora que está regulamentado lá pelo decreto lá que começou em 72, como o Maurício citou. As demais que nós, pequenos empresários, nós enquadramos, são as comerciais exportadoras que não estão vinculadas a esse decreto, que são comerciantes, tá? Até agora, o que se tem é a suspensão dos impostos da indústria quando transfere para a comercial exportadora a mercadoria, desde que ela exporte no período de 6 meses. E aí, não exportou no período de 6 meses, tem que se recolher os tributos. Eu queria ver se vocês têm algum comentário para fazer sobre isso e gostaria de ter todo o material do evento para estudar mais profundamente e auxiliar no que for necessário. Obrigado, Maurício. Excelente. Sim, o material vai ser compartilhado, com certeza. Nós abordamos, sim, Jacó, esses temas que você levantou, não é, ao longo da nossa apresentação. Então, esse material vai estar gravado, a apresentação será compartilhada. Então, tranquilo, agradeço aí. Como você bem falou, você chegou um pouquinho depois, então, de fato, tudo o que você perguntou tinha sido abordado. Mas, gente, vamos lá. Damares, Rita, alguma coisa a mais? Eu vou passar para as apresentações das perguntas aqui ao Dr. Walter e à doutora Caroline. Tudo bem? Então, vou colocar aqui Walter e Caroline na nossa Spotlight. Cada dia eu aprendo uma coisa nova nesse Zoom. Aí, Caroline, vem você agora para frente. Aí. Então, e o Dr. Walter também. Eu quase sei mexer nesse negócio, né? Melhor deixar a Carol do que eu, daí, se é para ficar. Pronto. Aí, consegui. Então, gente, eu vou lendo aqui. Eu estou fazendo uso da... Foram tantas questões, a Isabela foi fazendo a separação e jogando aqui para mim. Eu peguei as questões que a Isabela separou e jogou para mim e eu pedi para o nosso amiguinho, o robozinho, fazer uma organização das questões, que foram muitas. Então, eu tentei organizar para que nós possamos, obviamente, organizar perguntas semelhantes, não é? Então, a gente tem que saber usar a inteligência artificial ao nosso favor, não é? E foi exatamente o que eu fiz aqui. Então, eu vou apresentar aqui, pessoal, as questões. Então, não está perfeitamente igual à questão que você fez, mas está dentro da sequência. Então, vamos lá. O Renato Rodrigues, ele fez 3 manifestações. Primeira delas, TFOP do fabricante e da comercial exportadora. Terá alguma alteração? Então, hoje em dia, nós temos TFOP
quando vende para comercial, é o tal do 501. Então, 501 no mesmo estado, 6.501 no outro estado, e assim vamos, né? Na venda, 7.501 da comercial. Vai mudar a CFOP? Em princípio, não deve ter alteração nos CFAPs que estão previstos hoje em dia, e então deve se manter. Porque o que muda mesmo é os tributos que vão ser suspensos ou que vão ser incidentes, mas o número do CFP da documentação ele se mantém. Perfeito. Então, teoricamente, vamos manter o que temos. Renato fez ainda outras manifestações, mas não são perguntas, são exatamente, né, questões aí de comentários. Então, gente, os comentários eu vou me abster de compartilhar, tá bem? O Alexandre Saracchi, ele fez o seguinte, falou o seguinte: OEA-C ou OEA-S para comerciais exportadoras? É uma pergunta. Nós já sabemos se essa questão está definida e se nós precisaremos ter, de fato, OEA-C ou OEA-S. Essa é a questão do Alexandre. Tá. A lei complementar, ela não prevê qual é a modalidade de OEA, só prevê que é obrigatória a certificação da empresa comercial exportadora no programa. E a gente aguarda também a regulamentação, que pode ser que defina isso posteriormente. Mas, no momento, a gente não tem isso definido ainda, a tendência é que seja o OEA conformidade. Perfeito. Pois bem, o Thiago de Carvalho, da Tax Trading, fez várias manifestações, mas não uma pergunta, mas fica aqui registrado, viu, Thiago? Você foi bem participativo aqui no nosso chat, tá bem? O João, ele trouxe o seguinte: nos termos atuais, a consolidação de carga é considerado um desvio no processo de exportação. Isso praticamente mata 80% da operação. Então, se me permite até antecipar essa primeira manifestação do João, é exatamente o que já foi aqui identificado. Antigamente, de fato, era obrigatório que fosse entregue em recinto alfandegado, né? A questão aí da entrega. Como também Rita já fez até essa observação, era um pleito intenso do passado que finalmente foi reconhecido pela Receita. Então, João, esse caso aqui, eu nem vou passar aqui adiante para os nossos palestrantes. A partir da nova lei, patrimônio líquido não pode mais nascer nenhuma comercial. Aí, comentários, reintegra. Então, ele fala do reintegra. O reintegra não era uma regra específica para a indústria. Aqui dizendo ele. É uma pergunta. Quais benefícios uma comercial exportadora poderia ter a partir desse programa da nova lei? O reintegra. Gente, então, reintegra, né? A questão do João aqui sobre o reintegra. Tem o acredita, né? Parece que o reintegra e o acredita, eles estão meio se embolando aí no caminho. O reintegra, tá? Ele se aplica para quem produz e exporta, né? Não só para quem exporta. Ele está no PLP 167 como algo a ser alterado, né, se for sancionado pelo presidente, para permitir uma diferença de alíquota também em razão do porte da empresa. Mas essa empresa precisa ser a produtora e exportadora. Então, de fato, se eu simplesmente exporto a mercadoria, eu não tenho reintegra. Tá certo. Então, ó, João, confirmado aí. O João também, ele perguntou, existe alguma reciprocidade para o importador? Ou seja, situações semelhantes a essa que nós estamos discutindo aqui para os exportadores, tem alguma coisa que vai impactar para o importador dentro desse ambiente ou não? Então, em relação a essa parte, não. Eu não tenho uma alteração aqui nas regras de importação. Eu vou ter a manutenção de alguns regimes aduaneiros especiais, como o drawback, uma limitação também de drawback, né? Cai fora o drawback e isenção, mas em termos de suspensão de tributos na operação, não. Perfeito. Muito bem. Temos agora o Flávio fez algumas manifestações também, da mesma forma, apoiando todo esse processo, apoiando o nosso esforço em relação a isso, mas não o contrário, né? Não está apoiando o que foi feito contra nós. Pois bem, SGM, Natália Blanger. Eu, produtor, vendendo com fim específico de exportação para comercial exportadora, preciso solicitar essa documentação da comercial exportadora ou a responsabilidade do débito do IVA dual fica somente à comercial exportadora? Então, aqui a Natália, pelo que ela diz, ela é a produtora que vende para comercial, ela está perguntando se a produtora tem alguma responsabilidade de verificar se a comercial tem tudo aquilo ou não. Essa é a grande questão dela.
É uma excelente questão, tá? E considerando que vai ter habilitação por um ato conjunto do Comitê Gestor IBS e Receita Federal, a empresa que vender para uma comercial exportadora, ela vai ter que pedir esse ato, né? Porque ela vai ter que registrar na nota fiscal de remessa com fim específico de exportação que está saindo com essa finalidade. E talvez se tenha no regulamento, inclusive, obrigações acessórias a serem observadas, como, por exemplo, a indicação do ato que homologa, né, a empresa como uma comercial exportadora. Então, de fato, isso deve ser necessário, sim. Ok, agradeço. O Esdras César, da Abincomec. Esses critérios serão específicos para empresas ditas comerciais exportadoras, correto? Se mudarmos o enquadramento da empresa, estaríamos livres desse julgo? Interessante. Felizmente, não. Os requisitos são aqueles ali para que se possa ter os benefícios da suspensão do IBS-CBS, né? Então, mesmo que eu me qualifique como um outro tipo de empresa, não atendendo aqueles requisitos, eu não consigo fazer a suspensão do IBS-CBS. Entendi. Porque a grande questão não interessa se minha razão social tem escrito comercial exportador. A minha Exatamente. atividade é que vai inferir o que eu de fato faço, né? Mas aí, de novo, eu Juntamente levanto com aquela os requisitos. minha pergunta original. Se o conceito todo do IVA é tributar, o fato gerador do tributo é na venda ao consumidor, se nós continuarmos aqui flutuando na linha de cadeia comercial, será que de fato impactará? Não, eu só estou levantando, não é uma pergunta que estou refazendo, não. Eu estou só aqui levantando, exatamente na condição de jurista, né, levantando as minhas teses, daquilo Legal. por onde eu caminharia. Mas não é essa a ideia hoje, né? Perfeito. Então, César, não vai funcionar a sua ideia, viu? Dina Gazola, a Dina Gazola só agradeceu. O Arturo Mutoni também transcrevendo a chamada, extensão. Bom, aqui também o Arturo só fez aqui um comentário. Flávia Mendes, sim, ela trouxe uma ideia. Flávia Mendes da CRF Brand. Eu, como indústria, posso solicitar a certificação OEA da comercial exportadora como forma de verificar se ela... então a Flávia também fez a mesma questão que nós já vimos Semelhante. aqui, não é, da Natália Blanger, que é a mesma coisa. Compete à indústria. Isso já acontece, sabe, gente? Nós temos, assim, uma situação muito... que se repete muitas vezes, que é exatamente o questionamento da empresa produtora de ela, no nosso modelo atual, não é? De ela não fazer a venda no CFOP de 5501 ou 6501 com o medo da responsabilização da história dos 180 dias, né? Pois não, Damaris, eu voltei na tela aqui, por favor. Então, há já muitos anos que o CCX tem batalhado junto à Receita Federal para ter um KNAI próprio para as empresas comerciais importadoras e exportadoras. Se a questão é um maior controle, por que não criar um KNAI para as comerciais importadoras e exportadoras? Sim. Fica a pergunta. Seria mais uma forma de controle, né? Ou até de Exato. direcionamento, né? Exatamente, porque tendo um KNAI para o próprio, porque nós não temos KNAI próprio, nós trabalhamos com, por exemplo, uma comercial que atua em 5, 6, até 10 setores, ela tem que estar sempre, ou se ela vai aumentar, tem que estar sempre acrescentando esse KNAI. Mas se nós tivermos um KNAI próprio da comercial, a Receita tem muito mais controle sobre o que as empresas comerciais estão importando e exportando. E facilitaria muito mais a questão, se é essa questão de controle, tendo um KNAI próprio, isso seria, eu acho que sanaria muitas dúvidas que eles possam ter com relação ao trabalho das empresas comerciais, importadoras e exportadoras. Né? Muito bem. Bom, duas últimas aqui que chegaram. Só um minutinho, que agora... Bom, o Helder diz o seguinte: atualmente as operações não são bloqueadas no Siscomex, através da emissão da DUI, e a utilização da nota fiscal referenciada é livre, sem restrição. Pergunto,
Com essa nova regra, teremos algum bloqueio no Siscomex caso a empresa não atenda os requisitos? Aqui é uma interessante. O Helder está dizendo, será que o Siscomex vai me filtrar? Ele vai me identificar como tentando ser uma comercial que não preenche requisitos, mas fazendo a atuação de comercial? De fato, não se tem uma indicação sobre isso, mas pode ser que um controle, né, que a Receita Federal venha a fazer. O fato é, né, se eu emito a nota fiscal com a suspensão e eu não atendo ao requisito, o fato de emitir a nota fiscal com a suspensão é algo declaratório, né? Eu não passo propriamente por uma fiscalização prévia em relação a isso. Claro. Então, se eu não cumpro um requisito, eu posso ser autuado em relação a isso. O fato do Siscomex bloquear ou não pode vir a ser um controle em relação a essa verificação, tá? Mas não necessariamente vai ser implementado considerando esse aspecto declaratório que a empresa está fazendo. Eu não tenho uma homologação prévia da Receita Federal ou do Comitê Gestor do IBS em relação à aplicação da suspensão, né? Eu tenho uma possibilidade de ser fiscalizado em relação a isso e, se não cumprir com os requisitos, ser autuado. Sim. É bem complexo porque tudo depende de regularização, tudo depende de normatização. A regra geral, ela olhou por cima, não está olhando a operação como ela de fato vai acontecer. Então, a história que foi perguntada, CFLP, vai mudar a CFLP? Se não mudar o CFLP, continuamos aí nas vendas. Mas eis que aquela tese que eu apresentei realmente for a que prevaleça, o conceito é claro, assim, pelo menos na minha cabeça, tudo está lindo, maravilhoso, porque o imposto é só na aplicação do consumo final, é no consumidor que vem imposto, como é no caso do mundo afora, não é, que usa IVA. Então, estamos aqui debatendo de uma forma desnecessária, porque não vai acontecer. O imposto ele não me pega, porque eu saio para fora, eu saio ao mundo externo antes que o imposto me pegue. Aí, cadê o imposto? Acabou, não teve. Foi exportação. Aí volta a Constituição. Isso, gente, mas nós não temos isso tão simples e claro assim. Nós temos um legislador que resolveu levantar esses problemas do nosso caminho, não é? Então, vamos que vamos. Aí eu tenho foi o João que falei, Reintegra. Eu já falei desse, não? Então, pelo que entendi, aí o João disse o seguinte, então, pelo que entendi, para usufruirmos do Reintegra, como comercial exportadora, teríamos apenas a adaptação do nosso KNAI adicional como indústria e, eventualmente, financiar, é isso mesmo? Com fins de exportação. Não adianta não adianta a alteração do KNAI, porque, né, eu posso, inclusive, vamos lá, posso ser uma empresa, uma indústria que fabrica computador e aí eu exporto, além de computador, eu exporto também sei lá, monitores. E os monitores eu não fabrico. Se mesmo eu tendo um KNAI de industrialização e eu exporto o monitor que eu comprei no mercado interno só, eu não tenho direito ao Reintegra, né? Agora, em relação ao computador que eu fabriquei e exportei, sim. Então, o KNAI não é suficiente. Eu tenho que ver, na prática, qual é a mercadoria que está sendo exportada. Perfeito. Pois bem, a última que apareceu aqui da Edial. Ele pergunta, já é possível fazer o pedido de OEA nesse momento? Ou somente a partir do início da implantação? Eu acredito que o OEA está aí disponível, não é? Mas aí, como a Rita já levantou, existem limitações para que a comercial exportadora seja OEA se houver a imposição daquelas regras de condições, né, de critérios objetivos, não é? Como funcionaria? Podemos? Como foi colocado. Desculpa, Maurício, não sei se eu te interrompi. Não, por favor. Eu só joguei a bola. Como tu mesmo colocaste, a certificação no OEA, ela já está disponível para ser solicitada por qualquer empresa desde logo. Então, seria verificar se já se enquadra nos requisitos, mas especificamente com relação ao caso das empresas comerciais exportadoras, a gente ainda não tem a definição da modalidade que seria talvez a mais apropriada, ou que vai ser requerida pela legislação, mas a certificação como OEA já é disponível para qualquer empresa desde já. Perfeito. O nosso delegado regional do Paraná levantou a mão, João, Paraná Trading. Pois não. Só que eu fiquei com uma dúvida. Primeiro, parabéns aí, Walter e Caroline, excelente. Parabéns, CCX, também pela iniciativa. Só a dúvida no final aí em relação ao Reintegra, porque isso interessa a gente.
Por exemplo, se a gente coloca o KNAI adicional como indústria e nós financiamos a produção, eu terceirizo a produção, mas com uma marca própria nossa, né? Então a gente compra a matéria-prima, a gente compra a embalagem, mas ainda a indústria ela é terceirizada. Eu consigo caracterizar isso como uma industrialização? Depende, né? Tem a figura, por exemplo, da industrialização por encomenda. Se você coloca como parte do seu processo produtivo a terceirização, entendo que até poderia, sim, pedir o reintegra, tá? Sujeito aí a uma análise mais detalhada, inclusive, da situação. Agora, se eu simplesmente, se não faz parte do meu processo produtivo, se eu tenho simplesmente alguém que fabrica fora da minha empresa e eu compro dela para exportar, aí me parece que não. Eu teria que ter o processo produtivo englobado nessa operação, como uma industrialização por encomenda. Então, vamos lá, eu adquiro insumos, eu, empresa que vou exportar, adquiro os insumos, mando para um terceiro que faz a industrialização para mim, de uma parte do processo produtivo. Me devolve a mercadoria industrializada, uma industrialização por encomenda, e eu faço a exportação, aí me parece que nessa situação eu poderia ter o reintegro. Agora, se eu só adquiro de um terceiro e revendo, me parece que não. Excelente. Então, gente, muito obrigado. Agradeço a todos vocês aí que hoje participaram. Então, Caroline, Walter, muito obrigado pela participação. Foi realmente Nós que agradecemos. uma oportunidade excelente para todos nós, não é? Trazemos aqui exatamente algo que, mais uma vez, vem aí, não é? Uma transformação legislativa que vem aí batendo na área das empresas comerciais importadoras e exportadoras, muito mais as exportadoras, não é? Então, levantamos o debate, agradeço muito a participação de vocês, Walter, Caroline, Damares, presidente executiva do CCX, Rita Campagnoli, presidente do Conselho do CCX, e todos os demais participantes, muito obrigado a vocês todos. Nós manteremos, obviamente, aberto esse canal de informação. A partir de agora, não é? Nós começamos um trabalho de melhor compreensão, não é, Walter e Caroline, do que é que vai acontecer, sabendo que há tantas pontas soltas ainda para que isso seja bem definido, para que nós possamos tomar ações. Eu acho que esse é o momento. Já sabemos que o vento está soprando contrário a nós. Então é hora de tomarmos aí algumas providências, como foi bem levantado por alguns dos comentários que eu vi aqui do pessoal. É hora do CCX realmente se mobilizar na sua função de defender os interesses das empresas comerciais exportadoras e importadoras. Então esse será o papel, não é? A Damares liderando na diretoria executiva, a Rita na presidência do conselho, e assim nós aqui, equipe técnica, trabalhando forte para que isso aconteça. Mais uma vez, muito obrigado, cumprindo aqui o nosso compromisso de horário, 3 minutos antes do meio-dia. Agradeço mais uma vez e fiquem sempre atentos, porque de uma hora para outra nós podemos convocá-los novamente para esse debate que foi extremamente rico. Muito obrigado, bom dia para todos vocês. Obrigado, nós agradecemos e ficamos à disposição. Bom dia a todos, muito obrigada. Obrigada.